Olá a todos, sejam bem-vindos. Nós vamos inverter na esperança de conseguir solucionar o problema e desse modo a gente consegue trazer a live para cá. Vamos aguardar o professor Natanael. Natanael, Tô te tá escutando. carregando. Você tá me escutando aí? Tô te escutando, só não tô te vendo. Nem eu tô me vendo. Eu acho que tá Ai, tendo ai. algum delay na conexão. Agora, antes eu não estava te escutando, mas estava te vendo. Agora você está me escutando, mas não está me vendo. Eu também não estou me vendo, mas estou te vendo. Estamos aqui com certamente alguns problemas tecnológicos. Normal, né? Se a gente É, não vai falar desse tipo de tema, a gente sempre esbarra com problemas tecnológicos. você sabe que eu estou achando que isso é algum tipo de já uma espécie. Natan? Natanael? Sumiu. Pois é. Bom, Natanael, eu não te escuto. Ah, Agora te vejo. Te acho que vejo e te agora sim, escuto. hein? Te vejo e te Ah, escuto. Acho que perfeito. agora vai. Maravilha. Eu acho que eu estava achando já que isso era algum tipo de atitude preventiva da própria rede social aí para tentar mitigar os efeitos deletérios que nós causaremos aí, né, com a nossa Pois é, apresentação. já é o mecanismo de defesa da É, Matrix. Bom, meu caro, por aí. muito bom te ver. Digo E mesmo. muito bom podemos nos encontrar para conversar sobre um tema que é muito caro, tanto para você, quanto para mim, quanto para o nosso queridíssimo DL Nunes, com quem a gente pôde unir nossas forças e produzir já, na segunda edição, um trabalho que eu acho que eu tenho uma alegria muito grande de ter sido convidado por vocês para participar desse livro. Tá na mão. Tá na mão. Está na mão também. Bom, quem não sabe, né, nós estamos, na realidade, fazendo referência a uma obra que já se encontra na segunda edição, que foi publicada pela editora Juspódio, com o título de Desconfiando da Imparcialidade dos Sujeitos Processuais. Essa obra ela tem uma história, que eu acho que é uma história interessante, e que, na realidade, ela começa com Natanael. Né? Então, eu vou passar a bola para ele primeiro, para que ele possa nos contar um pouco sobre a história por trás dessa história e como é que ele chegou nessa ideia dos vieses cognitivos e que, de certa maneira, é o carro-chefe da nossa conversa aqui. Professor Flávio, muito obrigado. Primeiramente, né, agradecendo aí a possibilidade por parte da Comissão de Processo Civil, da qual fazemos parte, né? Acho que é sempre importante ressaltar a importância da comissão e a amplitude da atuação, né? E nesse aspecto da produção de conteúdo aí para tentar viabilizar também o acesso a mais pessoas, né? Por meio das redes sociais. Bom, vamos tentar agilizar aqui porque o tempo é curto, né? Com relação às transmissões. Mas, como o professor Flávio mencionou, esse assunto, né? Assunto dos viéses cognitivos que recaem aí sobre a atividade jurisdicional, né?
é um tema que começou a me chamar a atenção há alguns anos, mais ou menos nos idos ali de 2015, a partir da leitura de um artigo do professor Diele Nunes, no qual ele citava, ainda que de forma en passant naquele momento, a influência de circunstâncias externas com relação a demandas judiciais, né, sobre a atividade do julgador. Né? E aquilo ali me chamou a atenção, porque naquele artigo ele fazia referência a alguns textos de doutrina estrangeira sobre o tema, e eu fiquei curioso, porque sempre, né, desde o início da vida acadêmica no direito, eu já ficava um pouco curioso com essa questão de como que os julgadores decidem, né? Porque essa objetividade que se busca com relação à atividade jurisdicional, eu sempre enxerguei ela com um certo pé atrás, né? Porque, principalmente em questões a serem julgadas que envolvem, às vezes, subjetividade, né? Algo que, na verdade, tem crescido muito, né, desde o nosso Estado, desde o início do Estado Democrático de Direito, cada vez mais a subjetividade do julgamento aumenta, né, porque cada vez mais se trata de questões diversas, né, uma litigiosidade que antigamente ela se restringia a questões, às vezes, patrimoniais, muito mais objetivas, ela, né, tem assumido formas variadas, principalmente desde 1988, né, com o desbloqueio da litigiosidade a partir de uma concepção mais ampla do direito de ação. Né? Mas então já me chamava a atenção esse fato, ou esse problema de como os julgadores efetivamente decidem, né? Se eles conseguem se ater efetivamente ao que está sendo discutido no processo, às provas do processo, aos argumentos das partes, né? E aí, principalmente com o novo Código de Processo Civil, esse tema passou a me chamar mais atenção ainda em função das disposições com relação a, principalmente lá no artigo 489, né, em relação à fundamentação das decisões. Algo que foi ali incrementando a minha curiosidade sobre o tema. Até que então chegou esse artigo, né, do professor Diele Nunes, se referindo a vieses cognitivos na atividade jurisdicional. Mas o que seriam, né, esses vieses cognitivos? Então, com base nessa curiosidade, eu acabei desenvolvendo um projeto de pesquisa para o mestrado, né, que acabou se tornando a minha dissertação de mestrado, e, felizmente, após as contribuições do professor Flávio, do professor Diele, a gente conseguiu aí fechar uma obra, né, que com muita alegria vem sendo lida, referida, né, e ventilada, né, com as leituras e os comentários das pessoas, né, a partir dessa questão. E, basicamente, né, tentando ser mais simples possível, porque se a gente fosse prender aqui a alguns pontos, a gente vai agarrar e não vai ter tempo suficiente, mas os viés cognitivos, eles partem, né, de uma pesquisa que se iniciou lá na década de 1970, basicamente, por um economista e psicólogo, ou um pesquisador das áreas da economia e da psicologia, chamado Daniel Kahneman, e seu colega Amos Tversky, que passaram a tentar compreender como o nosso raciocínio funciona, né, com relação a questões psicológicas e questões de tomada de decisão no âmbito da economia. As pesquisas que foram empreendidas por Tversky e Kahneman, elas acabaram se tornando um livro, que eu acho que é um livro a ser lido por qualquer pessoa, seja da área do direito, seja de qualquer outra área, que é um livro chamado Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar. Nesse livro, inclusive essa obra, ela concedeu ao professor Daniel Kahneman um prêmio Nobel de Economia, né, lá em 2002 ou 2003, se eu não me engano. E esse livro é tratado a questão
referente à forma de pensar. Então, Kahneman, ele estabelece, basicamente, que nós teríamos aí duas formas de pensar, dois mecanismos cerebrais básicos, né, que seria o sistema 1 e o sistema 2. O sistema 1 sendo aí um sistema mais rápido e intuitivo com relação às coisas do dia a dia, né, a questões que nos são colocadas em relação às quais nós já estamos acostumados a tomar ou a dar uma resposta automatizada, né? Um sistema 1 seria mais rápido e menos oneroso do ponto de vista do gasto energético mesmo, né? E um sistema 2, que seria um sistema muito mais lento, muito mais oneroso do ponto de vista do gasto energético, que estaria reservado às questões em relação às quais há a necessidade de um raciocínio mais complexo, né? Nessa obra, ele demonstra um pouco sobre o funcionamento desses sistemas 1 e 2 e como que os dois sistemas são intercomunicáveis em vários momentos, o que faz com que, do ponto de vista do sistema 2 atuando em relação ao sistema 1, ele gera uma maior certeza com relação às suas respostas automáticas. Mas quando o contrário acontece, né, quando você usa o sistema 1 mais rápido, mais automatizado, em situações em que o sistema 2 deveria prevalecer, ou seja, em que a gente, né, efetivamente tivesse que fazer um raciocínio mais complexo para a tomada de decisão, e aqui eu não estou falando da tomada de decisão judicial, estou falando de uma tomada de decisão qualquer. Tá? Vamos exemplificar aí com, por exemplo, dirigir. Né? Quem já sabe dirigir, quem está acostumado com dirigir, usa basicamente o sistema 1 o tempo todo. A não ser, por exemplo, quando você tem que fazer uma manobra muito de uma vaga apertada, por exemplo, né, em que você usaria o seu sistema 2 exatamente para evitar algum tipo de acidente. Mas se você tentar fazer uma manobra numa vaga, por exemplo, muito apertada, só na base do sistema 1, pode preparar para ligar, né, para o seguro aí, ou para procurar seu mecânico de confiança, porque vai dar problema. Então, assim, Kahneman, nessa obra, ele explica muito bem essa interação entre os sistemas 1 e 2, né, e os problemas decorrentes, né, das falhas cognitivas. São essas falhas cognitivas, a partir das heurísticas da nossa mente, que são esses atalhos, né, quando esses atalhos, principalmente ocasionados pela utilização do sistema 1, em momentos em que o sistema 2 deveria prevalecer, né, quando esses atalhos acarretam falhas no processo racional, a gente tem um enviesamento cognitivo, né? Então, seria basicamente essa quebra de um procedimento racional a partir, por exemplo, de circunstâncias externas da nossa experiência, né? Os nossos automatismos, eles operam a partir da nossa experiência. Então, a gente tem aí uma situação em que um sistema atua basicamente no lugar do outro, gerando um erro, né, com relação ao procedimento racional que deveria ser empreendido e gerando, então, resultados subótimos, né? A gente pode até ter um resultado que não seja de todo ruim, mas certamente você não vai ter o resultado melhor, né? Você não vai alcançar o melhor resultado. E aí, gente, a minha preocupação foi exatamente como que esses vieses cognitivos poderiam gerar problemas no âmbito da tomada de decisão judicial, né? Por quê? Porque, como a gente né, estuda o tempo todo, a atividade jurisdicional ela tem que ser pautada por uma série de princípios e garantias, né, do ponto de vista do nosso Estado Democrático de Direito, dentre elas, e aí eu diria até assim, principalmente, né, a questão da busca de uma imparcialidade, né? Sabendo que a imparcialidade, é claro, é só uma espécie de utopia, né? Nunca vai ser possível alcançar uma imparcialidade plena, até porque o ser humano
enviesado por natureza, né? Todas as experiências que nós temos no dia a dia, o tempo todo, contribuem de alguma forma para a formação de quem nós somos, né? Gadamer diria aí sobre o horizonte, né, interpretativo, que na verdade vai nortear a nossa vida e a nossa pessoalidade, vamos dizer assim. Então, a busca da imparcialidade, ela é sempre uma busca utópica, mas ela deve ser buscada a todo custo, no âmbito do procedimento jurisdicional, né? Então, a minha preocupação foi exatamente entender como que alguns viéses cognitivos poderiam, de algum modo, influir em relação à atividade jurisdicional e, paralelamente, tentar dar algum tipo de resposta, ainda que mais no âmbito dogmático, né, com relação à minoração dos efeitos, né, uma mitigação dos efeitos dos viéses cognitivos na atividade jurisdicional. E aí, só para citar, né, um ou dois exemplos de viéses cognitivos que certamente são os mais observáveis em relação à atividade jurisdicional, nós temos aí o viés de confirmação, né, e o viés de trancamento, que funcionariam basicamente como, não necessariamente como uma circunstância externa do julgador, tá? Mas podendo atuar também como uma circunstância externa, mas, por exemplo, quando você faz um pedido de tutela de urgência, né, numa ação, por exemplo, e o julgador, vamos supor, defira a tutela de urgência em caráter inaudita altera parte, né? Então, assim, sem a oitiva da parte contrária. Por mais que o sistema processual estabeleça uma série de questões com relação ao procedimento, né, em relação ao contraditório e etc., no momento em que o magistrado toma conhecimento sobre a causa, analisa aqueles aspectos relativos ao pedido de tutela de urgência e, por exemplo, concede a tutela de urgência, querendo ou não, ele cria um enviesamento aí. Ele cria um enviesamento que é muito pesado. Por quê? Porque na hora de analisar a questão ao final, ele certamente vai revisitar a decisão que ele já tomou dentro daquele processo. E até por uma questão da nossa própria natureza, né, enquanto seres humanos mesmo, a gente tende a buscar o menor esforço, né, e também o menor esforço cognitivo. Então, se o juiz ele puder olhar para uma decisão que ele já tomou, em que ele já analisou algumas circunstâncias do caso, ainda que antes do contraditório, né, ele tem uma tendência muito grande a confirmar aquela percepção que ele já teve anteriormente. Tá? Isso funciona numa instância racional, ou diria, irracional. Né? Isso, ele não atua assim porque ele quer. Ele atua assim porque ele é instado a isso pela sua própria forma de pensar. É por isso que esse estudo em relação aos viés cognitivos, ele, na verdade, ele tem uma base psicológica mesmo, né? Em relação à concepção de uma forma de racionalidade, né? Então, o juiz ele não faz isso porque ele quer, ele faz isso porque ele acaba sendo instado a isso, até porque ele tem pilhas e pilhas de processos físicos e bytes e bytes e megabytes e gigabytes de processos eletrônicos para poder resolver. Então, ele automaticamente se vincula, muitas vezes, a uma decisão anterior que já foi concedida. E qual o problema? Muitas vezes, então, ele vai praticar, mesmo sem querer, uma quebra do contraditório, né, de influência, que é algo que a gente estuda e busca, né, em relação à atuação processual, né, que seria a efetiva possibilidade das partes de influir sobre o resultado da demanda. Né? Se o julgador ele se vincula a uma decisão, por exemplo, que foi concedida de forma inaudita altera parte, sem contraditório, ele está quebrando, certamente, aí, o contraditório de influência. Né? E muitas vezes, por mais que ele, respeitando o disposto lá no artigo 489, mencione os argumentos que foram trazidos, por exemplo, pela parte contrária,
ele vai, às vezes, buscar argumentos para poder simplesmente manter a decisão que ele já tomou. Então, isso é só um exemplo, né, com relação aí à aplicabilidade do viés de confirmação, que, na verdade, atua juntamente com o viés de trancamento, o lock-in effect, né, que é essa vinculação do julgador a uma decisão anterior já tomada, uma análise anterior que ele já tiver feito sobre a questão. E aí a gente, né, assim, nessa pesquisa do mestrado, o que eu tentei, basicamente, foi catalogar alguns vieses que pudessem ter uma atuação mais concreta em relação à atividade jurisdicional e depois fornecer algumas respostas no âmbito do próprio procedimento, né, para tentar gerar ali uma melhora em relação à atividade jurisdicional, né, tentando mitigar, então, os vieses cognitivos. E essas minhas respostas, né, vamos dizer assim, elas vêm, basicamente, por meio de uma melhor apreensão e utilização da própria fase de saneamento e organização do processo, lá a partir do artigo 357 do Código de Processo Civil, que, se efetivamente utilizado e aplicado, tem uma boa chance de mitigação dos efeitos dos vieses, porque naquele momento o juiz, né, deveria, e principalmente de forma compartilhada com as partes, sanear o processo, sanear questões processuais pendentes, delimitar ônus de prova, né? Então, mas infelizmente ainda há poucos juízes que efetivamente aplicam as possibilidades do artigo 357 do Código. Então, uma das respostas que a gente tenta dar para uma mitigação desses efeitos é a aplicação mais efetiva do artigo 357 do Código. Uma outra resposta, né, seria a aplicação mais concreta do contraditório de influência, né, da própria teoria normativa da comparticipação, da utilização do artigo 489, parágrafo 1º, inciso 4º, né, do Código de Processo Civil, com relação a uma exigência real de que o magistrado efetivamente valorize e responda dentro dos autos, né, em relação aos argumentos que foram trazidos, né, porque há essa exigência a partir ali do artigo 489 do Código, que infelizmente foi já relativizado nesse período de vigência do Código várias vezes, e felizmente o STJ deu, né, em uma decisão do ministro Herman Benjamin, ele valorizou a necessidade, né, de se cumprir as determinações do 489, principalmente em relação à fundamentação das decisões, especificando, né, que o juiz ele deve revisitar os argumentos das partes e explicar por que está certo ou por que está errado, né? Então, se você faz o básico, que é cumprir o 489, né, você tem efetivamente aí uma possibilidade de mitigação dos efeitos dos viés cognitivos. E uma terceira hipótese, que seria uma hipótese pautada numa melhor apreensão da colegialidade, né, a partir aí de uma ideia, né, de mitigação corretiva, né? Após uma decisão, por exemplo, em primeiro grau, você tendo ali no âmbito do tribunal, se a colegialidade for utilizada de uma forma correta e mais assertiva, né, em que não seja simplesmente uma situação de relator que vota e vogais que dão de acordo, né, se houver efetivamente uma discussão acerca do caso concreto por parte desses julgadores, né, em tese você também teria uma possibilidade de minorar os efeitos dos viés cognitivos em uma instância corretiva, né, mas sabendo que tudo isso é uma batalha enorme que é travada contra, dentre outros problemas, né, o número absolutamente gigantesco de demandas em trâmite no nosso país, né? Acho que na época da pesquisa, eu lembro que eram mais ou menos 100 milhões de processos em vigor
para mais ou menos 200 milhões de habitantes. Eu acho que esse número caiu um pouco nos últimos relatórios do CNJ, acho que está em torno de 80, mas mesmo assim é um número assustador, né, de demandas judiciais, sobretudo levando em consideração o número de magistrados que a gente tem no país, né, que é muito reduzido. Então, acho que a pesquisa ela seguiu mais ou menos esse trilho, né, pautada aí na teoria normativa da comparticipação e na valorização efetiva do dissenso interpretativo, né? Acho que é algo que o professor Flávio vai falar um pouco mais, e aí depois a gente teve essa felicidade de, na própria banca de defesa da dissertação, dialogar um pouco mais, ver para onde que isso poderia ir, para onde que isso poderia ser expandido, né? Inclusive com relação aos dilemas da utilização cada vez maior da tecnologia no processo, né? E aí, felizmente, nós pudemos partir para a criação do livro, né? E aí eu vou voltar a bola agora para o professor Flávio, para que ele dê continuidade aqui nessa discussão. Perfeito, Natanael. Muito, muito obrigado. Moçada, eu acho que, acima de tudo, o recado que o nosso livro tenta passar é que a gente tem que partir do pressuposto do que ao contrário do que toda tradição do iluminismo vai nos revelar. Nós não somos tão inteligentes quanto achamos que somos. Nós não somos seres tão racionais quanto achamos que somos. E por isso mesmo, nós vamos descobrindo as nossas irracionalidades de todo dia. E a descoberta dos vieses cognitivos, na realidade, ela vem numa esteira de percepções que começa, ou que talvez demonstra a fragilidade e as fissuras desse modelo cartesiano ou kantista hegeliano de racionalidade, o que eu costumo chamar de modelo metafísico, né? Porque acredita que essa razão está lá fora, essa razão é um macro sujeito, sei lá, é um espírito no sentido de Hegel, ou uma vontade geral no sentido de Rousseau, e que, na realidade, tudo isso é uma grande bobagem. Começa com os desenvolvimentos da ruptura do giro linguístico, que quer, por um lado, né, demonstra o fim da metafísica a partir dos trabalhos de Heidegger e Gadamer, e, de outro, a partir das pesquisas dos jogos de linguagens de Wittgenstein. E quando a gente leva isso em conta, a gente vai perceber que, infelizmente, a teoria do processo ainda está preso nesse modelo de racionalidade iluminista. Ainda acredita que o poder judiciário, ou que toda a estrutura processual, não vou julgar só no fogo o magistrado, não, mas nós advogados, o Ministério Público, defensores, agimos 100% com esse nível de racionalidade alta, e isso não é verdade, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é de uma lição de Gadamer dizendo que a hermenêutica existe porque exatamente nós não somos anjos. Se fôssemos, ela seria dispensável. E a teoria dos vieses cognitivos é realmente a constatação empírico, por força da psicologia cognitiva, de que nós estamos muito longe de sermos anjos e, tal como seres humanos, nós temos as nossas falhas. E como o Natanael colocou muito bem, quando você diz, olha, aquele juiz está deixando de ser imparcial, o sistema processual tradicional ele está muito ancorado ainda com dois modelos de quebra da imparcialidade, que são as figuras do impedimento e da suspeição, e que são realidades que estariam muito mais ligadas a impressões de verdadeiramente de caráter e volitivas por parte do magistrado ou de um membro do Ministério Público, de um perito, etc., em querer lesar ou em querer favorecer uma parte. E o que a teoria dos vieses cognitivos nos colocam é que, na realidade, não basta, não é só isso, né? Às vezes, nossas parcialidades de cada dia se manifestam em coisas tão pequenas que nós somos incapazes de enxergar se exatamente a gente não se debruçar sobre o tema. E aí é que a gente começa a tomar conhecimento da quantidade de coisas que acontecem todo dia na nossa vida e que, através desses processos mentais que o Natanael descreveu,
nós ficamos enviesados. Então, de certa maneira, a gente começa com uma proposta de compreensão de um problema da psicologia cognitiva, traz isso para o processo para a gente reformular a racionalidade do processo. Né? Não deixa de ser uma forma de começar por base e repensar toda a teoria geral do processo. Não é uma discussão do processo civil, é uma discussão do processo enquanto instituto democrático, enquanto mecanismo de legitimação da tomada de decisões por parte do Poder Judiciário. E quando a gente descobre esses enviesamentos nossos, a gente se pergunta, né? Temos que buscar alguma forma de tentar lidar com esse problema. Solucionar, Natanael disse muito bem, não, nunca, nunca. Né? Nós somos seres de vieses cognitivos, como também nós somos seres de preconceito no sentido bom da palavra. O grande ponto que nós temos que perceber é como lidar com o problema. Né? Quer dizer, o problema existe, o problema pode empiricamente ser demonstrado, e a partir disso, a ciência não pode simplesmente cruzar os braços e, sei lá, ou tomar o caminho de um ceticismo, como alguns juristas e filósofos vão tomar, e basicamente jogar fora a criança junto com a água do banho e dizer, nós somos seres irracionais mesmo, e pro inferno, e deixa, digamos assim, a coisa ficar dessa forma, e vamos culminar num realismo jurídico, onde então o magistrado tudo pode e as suas decisões se transformam em um discurso de autoridade. Esse modelo não é um modelo democrático, não é um modelo satisfatório. E por isso mesmo, pensar a teoria do processo a partir da teoria dos vieses se torna imprescindível. O Natanael colocou uma coisa que é importantíssima, né? Alguns, exatamente movidos também por um raciocínio de heurística, diria, né? Então a informática vai resolver o problema. A partir do momento que menos o ser humano participar dos julgamentos, então mais imparcial, mais racional isso vai ser. Não, meus caros, aí é que mora o problema. Porque o que a gente consegue demonstrar na obra é que, inclusive, existe um enviesamento algoritmo. Ou seja, nós, seres humanos, estamos transportando para os algoritmos o nosso enviesamento. E, como consequência, decisões verdadeiramente distorcidas e irracionais ou arracionais, do ponto de vista de uma racionalidade de sistema 2, são perpetradas na estrutura de um poder judiciário que se apoie pela técnica aqui de algoritmos decisórios. Também não quer dizer que nós somos contra e que também a gente tem que queimar as máquinas. Não. O grande problema dos vieses cognitivos é que ele se dá por um processo de policiamento. Ele exige de nós uma atenção, ele exige de nós um cuidado permanente. Ou seja, a todo momento a gente tem que se perguntar, será que eu estou enviesado? Será que ele está enviesado? E aí entra em cena, né, uma sugestão que eu trouxe na banca do Natanael, que é a gente pensar a teoria como mecanismo para lidar com a teoria dos vieses cognitivos, uma teoria da argumentação. Uma teoria da argumentação com uma matriz filosófica ancorada em uma teoria pragmática da linguagem. E aí entra em cena um trabalho monumental de várias obras, na realidade, do professor Robert Brandon, professor da Universidade de Pittsburgh, que traz uma teoria da argumentação diferente das teorias da argumentação tradicionais. Por quê? Né, muitos de nós, talvez, e eu tive a felicidade de não ser assim, porque quando eu estudei a cadeira de teoria da argumentação e hermenêutica na graduação, quem lecionou foi o professor Marcelo Catoni, que foi meu orientador do professor D.L. Nunes, e o Marcelo Catoni, já ancorado numa perspectiva hermeneuticamente lúcida e crítica e consciente, falou, não é por aí que nós vamos caminhar. Mas a grande maioria se perde nessa disciplina, por exemplo, em discussões muito mais presas a uma perspectiva lógica, ou seja, no sentido, inclusive, aristotélico da palavra. E aí está o engano, aqui está o problema.
Porque se a gente caminha por teorias que pegam a matriz lógica, nós vamos estar reafirmando o sistema 2, mas negando a existência do sistema 1. E aí também não funciona. E por isso teorias, como por exemplo, a própria teoria do professor Robert Alexy, que é uma teoria muito difundida como teoria da argumentação, ela não consegue lidar com o problema dos vieses cognitivos. Quer dizer, a teoria do professor Robert Alexy tem 500 mil falhas e mais uma que, além de tudo, ela não consegue lidar com o problema dos vieses cognitivos. E aí entra em cena, né, a sacada que o professor Robert Brandon vai ter ao construir o argumento central de uma das suas principais obras, que, com o título em inglês, seria Making It Explicit, ou Deixando Explícito. Brandon quer propor uma teoria da argumentação ligada a uma teoria hermenêutica. Então, é uma teoria da argumentação que constrói a partir de regras lógicas, como uma receita de bolo, passo 1, passo 2, mas que se opera sobre a base de um jogo de linguagem, uma prática comunicativa normativa que pode ser compreendida e internalizada por nós, porque faz parte do nosso cotidiano. E aí é a grande sacada. Ou seja, Brandon está trabalhando com algo que nós já conhecemos. Brandon está trabalhando, em parte, com uma teoria da argumentação que começa no seu sistema 1, mas caminha para o sistema 2, porque envolve, acima de tudo, uma exigência fundamental. Argumentar e, consequentemente, decidir é um jogo de dar e exigir do nosso interlocutor razões. E o primeiro passo para a gente deixar as coisas explícitas tem que ser exatamente a partir desse momento em que eu posso exigir do meu interlocutor tais razões para o que move e o que permite com que ele faça uma coisa. Isso é condição fundamental para que o 489, por exemplo, ele seja cumprido. Afinal de contas, fundamentar não é, ao contrário do que uma doutrina tradicional tenta estabelecer, sinônimo de motivar. O ato de motivação é um ato solitário. E esse é o seu grave perigo. Ou seja, na solidão da motivação, o sistema 1 fala mais alto, como o Nathanael colocou muito bem. O magistrado tem muito serviço, o magistrado é um ser humano, o magistrado tem os seus problemas pessoais, ele está de cabeça quente, ele tem os seus traumas e os seus preconceitos, e isso conduz à decisão naquele caminho. Quando nós chamamos para a fundamentação, e aí a ideia de um contraditório substantivo como direito de informação e poder de influência se torna elemento fundamental, porque o tempo inteiro a gente está forçando o magistrado a trazer à luz aquilo que eventualmente estava para debaixo do tapete. Então, os seus vieses cognitivos, como os vieses cognitivos de todos os sujeitos processuais, passam a aflorar no ambiente do processo. E isso vai canalizar para a construção de uma racionalidade coletiva que o tempo inteiro chame, clame pela utilização dessa racionalidade mais analítica, mais crítica, mais reflexiva, né? Então, esse é um ponto extremamente importante, né? Foi uma sugestão que eu fiz para o Nathanael. Eu falei, cara, eu acho que você tem que dar uma lida no Brandon, porque ele vai dar um norte, ele pode trazer algumas respostas interessantes. E o interessante é que essa discussão, né, foi nos permitindo cada vez mais aprofundar na leitura, aprofundar no estudo do Brandon e incluir na nossa discussão um outro autor que passa a ser extremamente importante também para lidar com a questão dos vieses cognitivos, que é o professor, hoje, da Universidade de Harvard, que é Sunstein. Né? Sunstein tem um trabalho extremamente interessante de aproveitamento ou de reaproveitamento dos vieses cognitivos, principalmente dos nossos enviesamentos. Sunstein, partindo do pressuposto de que, como nós somos seres dotados desses vieses, talvez a gente pudesse usar mecanismos normativos para fornecer aquilo que ele denomina de nudge. O nudge é um cutucão, é um empurrãozinho que, dentro da nossa sistemática de preconceitos e vieses, às vezes nos chama para o sistema 2 ou nos coloca de novo no trilho, permitindo uma correção do nosso raciocínio baseado no sistema 1.
É extremamente interessante a gente poder pensar e explorar as possibilidades, então, dessa pesquisa do professor Sunstein acerca da utilização desses nudges. E uma coisa que o Nathaniel trouxe de extrema importância é a decisão de saneamento como mecanismo fundamental de enviesamento, de desenviesamento. Porque a partir da decisão de saneamento prevista ali no 357, nós temos o dever de pôr explícitas todas as questões jurídicas, fáticas, probatórias acerca do caso. Né? A professora Lucélia ela fez uma pergunta muito interessante um pouco atrás, né, que eu gostaria de respondê-la, mas também deixar aqui uma provocação, porque exatamente a teoria dos vieses ela afeta de maneira absolutamente central todo o sistema de valoração da prova. Então, a teoria da prova passa a ter que ser pensada também como uma teoria que se ligue à figura dos vieses cognitivos. E isso se reflete na seara recursal, isso se reflete na tutelas de urgência, né? Porque, de certa maneira, como o Nathaniel também foi preciso, a gente lida, de certo modo, de uma forma muito até irrefletida com a própria lógica das tutelas de urgência baseadas em fumus boniuris. Né? Como o Nathaniel colocou muito bem, na grande maioria das vezes, o sujeito vai produzir uma decisão baseada em aparência. Né? E é muito mais esse sistema 1, dando aqui os cliques na cabeça do magistrado, que vai produzir eventual solução para deferir ou indeferir essa tutela provisória. Né? Então, a gente precisa lidar com a consciência desses vieses cognitivos e saber também, como advogados, trabalhar com esses vieses cognitivos. Semana passada, Nathaniel, eu acho que a gente nem teve a oportunidade de conversar sobre isso. Né? Eu tive uma sustentação oral no Tribunal de Justiça de Minas Gerais e eu tinha absoluta certeza, né, que os julgadores se encontravam enviesados. Havia uma discussão, uma medida liminar, ela havia sido deferida, gerou aqui uma decisão do relator monocrática acerca de um agravo de instrumento, como o professor Guilherme Lage está fazendo observação aqui acerca do caso. E o grande desafio nosso foi, eu tenho que fazer com que o relator perceba que a liminar que ele definiu está errada e, consequentemente, fazer o colegiado perceber que a gente precisa virar, e nós estávamos pelo agravado, né? Então a gente estava buscando tentar manter a medida liminar, ela tinha que ser perpetrada. E aí eu brinquei, digamos assim, com os enviesamentos que foram deixados no meio do caminho. Brincando mesmo com a teoria do Brandon, eu fui forçando o tribunal a deixar as coisas um pouco mais explícitas, tanto em memoriais, quanto na minha sustentação oral. E, de repente, né, quando o relator proferiu o voto, e ele cassou a própria decisão do agravo, eu olhei para o Guilherme, a gente estava fazendo remoto no escritório, eu olhei e falei assim, agora eu não entendi nada. Quer dizer, funcionou. Né? Quer dizer, funcionou. Eu falei, porra, caralho, deu. Quer dizer... E aí você fala assim, olha que coisa interessante. Né? Porque isso é importante que a gente lembre que o que a gente está colocando aqui não é simplesmente uma questão teórica e distante de nós, advogados. Não, isso é para que a gente perceba e aplique no dia a dia. Para que a gente saiba usar dessa teoria da argumentação para travar um debate em que você force o sujeito a dar razões ou, como diz Brandon, ele vai ter que sentir aqui a coerção de que o seu argumento é melhor. Né? Então, isso é uma coisa extremamente interessante, porque você vai descontaminando, você vai trabalhando aqui com a apresentação de um outro lado. É preciso jeito, né? É preciso jogo de cintura para a gente conseguir fazer essa situação. Mas é possível? É. Não sejamos pessimistas ou céticos, porque todos nós somos enviesados. Todos nós somos enviesados. E o primeiro passo do desenviesamento é tomar consciência disso. O segundo passo é nos policiar. E o terceiro é exatamente abrir
para que uma possibilidade discursiva, seja no ambiente processual ou qualquer outro, deixemos o contraditório fazer o seu efeito, né? Então, isso é, talvez, uma das conclusões mais interessantes que a gente busca alcançar e demonstrar para que os leitores da obra, né, se juntem aqui nessas pesquisas acerca dos vieses cognitivos. O João, um grande abraço, está colocando aqui uma ferramenta que nós usamos, João, que foi a técnica do Visual Law, né? Foi uma forma fundamental para a gente ir trabalhando e lidando com isso, né? Então há uma possibilidade de descontaminação, sim, mas exige de nós uma capacidade de sair fora da caixa, né? A teoria dos vieses cognitivos aplicados no processo é uma teoria do direito processual fora da caixinha, fora das receitas de bolo tradicionais, e que, infelizmente, a faculdade não nos traz, né? Então, esse é o convite para uma leitura diferente, e eu diria que em até determinados momentos incômoda, porque ela mexe com a gente, né? Ela transforma a gente. E se não transformasse, bom, acho que não tinha razão de ser. Não é mesmo, meu amigo? Acho que a ideia do trabalho é exatamente fazer com que ele sirva para alguma coisa, né? Acho que o norte é esse. E, definitivamente, essa percepção do enviesamento, ela começa, por exemplo, para nós, né, que somos advogados, na primeira reunião que você tem com o cliente, a primeira história que ele te conta em relação ao caso, você já está enviesado. A nossa sorte é que a gente pode, né, professor Flávio? Nós, enquanto advogados, né, nós podemos estar enviesados. O problema é o do magistrado que não pode. É claro que nós ainda devemos, certamente, fazer um mecanismo, né, de contra-argumentação até para melhorar a nossa perspectiva, o nosso argumento que vai ser empreendido, por exemplo, no processo. A gente tem que saber, entre aspas, aqui, fazer o advogado do diabo, né, exatamente para enxergar os pontos, as falhas do nosso próprio enviesamento. Mas nós, enquanto representantes processuais, podemos estar enviesados. Isso é uma coisa gratificante, porque se eu estivesse do outro lado, né, do lado da magistratura, sabendo que o tempo todo a gente está enviesado e a gente tem que buscar um desenviesamento, é realmente muito mais incômodo, né? É muito difícil, é difícil empreender essa modificação do setup da própria atividade racional, né? Mas é algo que deve ser tentado, né? Então, assim, principalmente, bom, a minha área de atuação, né, que vai mais para a área do direito de família, sucessões. No direito de família, isso é o tempo todo a gente enxerga, né? Tem casos que chegam para a gente no escritório de uma demanda que já está completamente prejudicada pelo enviesamento cognitivo. Ou o contrário, né? Pode ter casos também que a gente comece uma demanda e pela própria argumentação que a gente empreenda, a gente cause um enviesamento positivo a nosso favor, né? Então, assim, o advogado ele tem que saber usar isso a seu favor, né? Como o professor Flávio acabou de mencionar, né, essa grande vitória aí, em uma virada no tribunal, em que havia uma percepção de que os julgadores estavam enviesados num determinado sentido. E cavucando, né, entre aspas, ali, os pontos de enviesamento, trazendo isso para a luz, né, e mostrando como que, às vezes, o próprio julgador está já preso a uma determinada concepção, às vezes é exatamente a forma de fazer com que ele perceba, né, que ele perceba que, às vezes, ele não valorizou o argumento da forma como ele deveria, nos termos lá, por exemplo, do artigo 489. Né? Então, fazendo aí, efetivamente, valer, né, o contraditório de influência. Acho que é muito válido, né, a gente tratar aqui desse tipo de situação, né? De fato, é algo um pouquinho fora do normal em relação à pesquisa de direito, né? É algo que trabalha com uma questão da psicologia comportamental cognitiva, né? Ou mais cognitiva,
mas que aplicada dentro do processo e aclarados os problemas que são trazidos com relação ao enviesamento cognitivo, acho que a ideia é, com a nossa obra, a gente trazer ou transformar o sistema jurídico em algo mais eficaz do ponto de vista da qualidade, né? Não só do ponto de vista da quantidade, como tem sido aí uma vertente aí com relação à aplicação normativa, sobretudo em razão, por exemplo, da aplicação dos precedentes, né? A gente está aqui, nós não estamos nem entrando em alguns pontos, porque senão nós gastaríamos horas e horas para poder discutir, mas o problema que o próprio Código de Processo Civil traz lá com os artigos 926 e 927, né, em relação à aplicação de precedentes que são que nascem precedentes, né, ao contrário do que uma teoria dos precedentes né, do direito anglo-saxônico defenderia, né, a ideia aqui no Brasil de precedente é algo completamente diverso do que se teria em relação a uma teoria, né, dos precedentes, mas a trazida dessa modalidade jurídica para dentro do nosso ordenamento é capaz de causar um grande problema do ponto do enviesamento cognitivo, né? Então, acho que essa discussão ela tem que ser cada vez mais empreendida, sobretudo com o advento aí dessas novas tecnologias aplicadas ao processo. Isso aí acho que merece assim, toda a atenção do mundo, porque o enviesamento que pode ser causado, né, pelos programadores, né, o machine learning feito de forma enviesada, como né, em relação a sistemas jurídicos, por exemplo, no STJ tem o sistema Sócrates, né, que analisa a admissibilidade de recursos com base em algoritmos. Né? Então pense, né, se esse algoritmo utilizado pelo sistema Sócrates ele tiver um mínimo enviesamento, adeus a admissibilidade recursal, né, adeus sistema jurídico. Então, acho que a discussão ela é valiosíssima e é para ser continuada por todos, né, a partir da leitura e do incremento da pesquisa nesse tema, porque ainda é um tema muito novo, né, professor? Exato. Exato. Já vai acender a luzinha informando que nós estamos caminhando para o final. Eu vou deixar para você as últimas palavras, né? Eu queria agradecer a todos os amigos, todos os advogados, alunos, e todo mundo que tirou um pouquinho do seu tempo para assistir e se interessar, que procure conhecer um pouco mais, então, sobre a teoria dos viés cognitivos, porque ela não se aplica pelo direito, aplica para a nossa vida como direito como um todo e nossa vida como um todo. Então, ela tem dessa realidade. Né? Então, fica o convite. Essa live está aqui no meu perfil e vocês podem reassistir, compartilhar, mostrar para os amigos e etc. Natan, deixo os últimos com você. Pessoal, também gostaria de agradecer pelo espaço, agradecer à comissão, né, por esse mecanismo que nos é franqueado aqui para esse tipo de discussão, que é sempre válido. Agradecer a presença de todos os amigos, profissionais, alunos, professores, familiares, todo mundo que estiver assistindo a gente. Acho que a difusão dessa pesquisa ela é sempre válida. Então, fica aí um abraço a todos. Nós já estamos aqui nos aproximando perigosamente, né, do corte feito pela própria rede social, né? Então, vamos adiante. Um abraço a todos. Um abraço a todos, muito obrigado mais uma vez a comissão e tenham todos aqui uma noite. Natanael, grande abraço. Fica na paz. Grande abraço, meu caro. Foi um prazer. Tchau.